Olá! Hoje a nossa live está começando agora. Seja bem-vinda para um tempo novo. Que 2026 seja de verdades e não de mentiras. Que muitas das vezes o inimigo ele vem tentando colocar dentro do nosso coração. Boa noite. Tudo bem? Você me ouve direitinho, me vê direitinho? Fala para mim, Joyce. Lutas internas, posicionamento, quantas verdades que nós precisamos entender para prosseguir. O que são lutas internas? O que é um posicionamento? Posicionamento é o que faz você decidir. Em primeiro lugar, é entender que você precisa olhar para dentro de você e mudar alguma coisa. Quando você fala de lutas internas, sempre vai ter guerras dentro do nosso coração. Mas tem guerras que são emocionais, tem outras que são espirituais. E a gente precisa entender por que tanto pensamento ruim, por que tanta vontade de parar, por que tanta vontade de desistir. E a gente não consegue. A gente, ai meu Deus, me ajuda, Deus me ajuda. Mas Deus, ele precisa que você faça alguma coisa por você. O que você tem feito por você? Você tem se colocado em primeiro lugar? Tem um versículo que vai dizer: ame o Senhor seu Deus, acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. E muitas das vezes esquecemos de olhar para nós e olhamos para o próximo. Nós nunca vamos conseguir dar conta de nós mesmos quando nós olhamos apenas para o nosso próximo. Esse versículo ele está certo, só que nós entendemos errado. Quando? Quando você começa a olhar para o outro, servir o outro e não olha para você. Então, um posicionamento é uma decisão que você precisa ter para você avançar, para você prosseguir, para você deixar ir o que não é seu. Às vezes coisas, às vezes pessoas, às vezes ambientes. O que você precisa deixar para você prosseguir e diminuir ou às vezes até cessar essas lutas internas que você tem? Pega um papel e uma caneta e escreve quais são suas lutas internas. Fica mais fácil para você prosseguir. Todas as vezes que você for entender algo, você precisa entender que você tem uma mente, que você tem não só um corpo, mas você tem um corpo, tem uma alma e tem um espírito. O que você precisa deixar hoje? É um vício físico? É algo emocional? É algo espiritual? O que você precisa jogar fora? A primeira coisa que você precisa fazer é: qual é a sua luta interna? O que você sente que te incomoda? O que você pensa que te incomoda? É verdade isso que você está pensando ou é uma mentira? Porque quando você começa a dar nome, vai ficando mais fácil. Eu penso que eu não vou prosseguir, eu penso que eu não consigo estudar, eu penso que meu filho vai se perder, eu penso que eu sou burra. Isso tudo é uma verdade ou é uma mentira? Luta interna são pensamentos, vontades, desejos, coisas que te paralisam ou não deixam você avançar. Você até consegue andar para frente, mas anda um pouquinho para trás. Você anda um pouquinho para frente, mas dá 10 passos para trás. Então a live é: posicione-se e vença suas lutas internas. A primeira coisa que você precisa fazer todos os dias de manhã é cuidar do melhor jardim que você tem, que é você. Quando você não cuida de você, como é que você vai cuidar da casa, da comida, do filho, do trabalho? Não dá conta. Então você precisa acordar todos os dias, respirar e falar: Senhor, obrigada porque eu acordei. Porque quando você começa a se conectar com você, você vai se conectar com você, você vai se conectar com Deus. E você vai começar a diminuir essas sensações e esses pensamentos que você tem. Então faz sentido para você acordar todos os dias, dar conta de tudo e não dar conta de você? Às vezes a sua luta interna é porque você aprendeu a olhar para fora e não olhar para dentro. Quando você olha muito para fora, você não se enxerga. Você vê o defeito de todo mundo, menos o seu.
porque te ensinaram a olhar para fora e não para dentro. Nessa noite você precisa começar a olhar para dentro. Pensa numa pessoa que você gosta muito, que você gosta de abraçar e fazer um carinho. Essa pessoa precisa ser você. Porque quando você faz isso por você, você começa a não olhar mais para essas lutas internas da forma que você olha. Como que você tem olhado? Boa noite, meninas, em nome de Jesus. Como que você tem olhado, meninas, essa live? Você precisa mandar para uma amiga. É tempo da gente despertar e enviar o que é bom. Então, manda para uma pessoa que precisa estar aqui com a gente, para que ela possa entender coisas que vocês que já estão aqui já entendem um pouco e vai entender mais. Então, nessa noite, você precisa olhar para você. A primeira pergunta que eu fiz é: qual é a luta interna que você está passando? Qual é a luta interna que você precisa vencer? Pega um papel e uma caneta e anota. Eu penso muito. Você pensa em quê? Eu penso que eu não vou conseguir. Mas por quê? Quem te passou essa informação? E quando você começa a dar nome para os fantasmas vão embora. Então a gente precisa dar nome. Porque, vamos anotar aí. Filipenses 4, do 6 ao 9. Filipenses, que bacana, Eveline linda. Filipenses 4, do 6 ao 9. A gente conhece esse versículo. Anota para você ler. Não estejais inquietos com coisa alguma. E por que a gente às vezes fica inquieto? Às vezes, quase sempre. Embaixo está escrito assim: enche a mente de vocês com o que é bom. A gente tem tentado fazer isso. A gente ora, a gente jejua, a gente vai na igreja. E por que a gente não consegue pensar em coisas boas? Agora eu vou te dizer. Porque os seus pensamentos são projetados em você desde que você está na barriga da sua mãe. Então são lutas internas que você vive hoje que às vezes não foi você que aprendeu, foi alguém que te deu. E não é pecado sentir, não é pecado jogar fora. Você precisa se livrar. Pensa numa mala hoje cheia de coisas e você começa a jogar fora. Pensa numa mala agora em nome de Jesus. E dentro dessa mala tem tristeza, depressão, medo, ansiedade, miséria, briga. O que você precisa tirar da sua mala? Se você não pegar e tirar, você não consegue avançar. Essa mala vai ficando pesada. Então, primeira coisa, você precisa anotar. Você precisa dar nome para o que você carrega. Porque se você não dá nome, como você vai conseguir te ajudar? Luta, o que é luta? Eu fiz um resumo bem pequenininho do que é posicionamento, do que é luta interna, para que fique mais fácil. Anota esse posicionamento, se quiser escreve aqui. O que é um posicionamento? Posicionamento é a decisão de fazer o que precisa ser feito. Pensa num soldado, em posição de sentido. Somos nós, diante das trevas. E diante do espelho. Por quê? Porque quando você se posiciona, você começa a avançar. Eu falo, Espírito, a presença do Espírito Santo tão forte. Labachuri, tanto obrigada, Espírito Santo, porque tu estás aqui conosco. Um posicionamento coloca você no seu lugar e o diabo no lugar dele. Você vai começar a saber quem é você e você vai começar a saber o que ele faz. Porque você sabe quem é ele, mas às vezes você não sabe o que ele está fazendo. Porque você não sabe se são suas memórias, se são dores que realmente você carrega desde o ventre, ou se são setas que você recebe. Então você precisa entender o que é seu, o que é do seu pai, o que é da sua mãe, o que é de Deus e o que é do diabo. Porque de Deus é tudo que é bom. Se você não vive o que é bom, então tem alguma coisa errada. Então são as lutas internas que você passa. E se você passa essas lutas internas, até quando você vai ficar vivendo com isso? Você não precisa viver com isso. Você pode, deve jogar fora. Respira e fala: Espírito Santo de Deus, me ajuda. Você vê que um conhecimento, 10 minutos que a gente está de live, você já consegue entender o que é lutas internas. Eu vou resumir para você agora o que são lutas internas. Lutas internas é tudo aquilo que pensamos e sentimos, que podem nos roubar a paz interior. Então, quando você entende o que é uma luta,
É o que está dentro de você 24 horas, tomando a sua mente, deixando você irritada, deixando você parada, deixando você muito acelerada. Tem alguma coisa aí que você precisa olhar. Que luta é essa? O que eu preciso tirar de mim? O que eu preciso colocar em mim para que eu possa vencer essas lutas? Então a gente precisa, quando esse vídeo acabar, escute novamente, para que você entenda o que é um posicionamento. E a partir de hoje você vai falar: Deus, me ensina a me posicionar. Tem pessoas que têm a síndrome da boazinha. Ela não consegue dar não para ninguém, ela faz tudo que todo mundo pede. Se Jesus não fez, por que você faz isso? Então você vai ficando cansada e você vai carregando aquelas pessoas nos seus ombros. Boa noite, a paz. A luta já diz que vai ser... Só que tem desconfortos que nós podemos jogar fora, que são emocionais. Tem desconfortos que são espirituais, que são guerras. Ó, vamos entender aqui. Presta atenção, o que aconteceu com Davi. A gente sabe a história de Davi. Davi pecou, e eu deixei esse versículo aqui em destaque pra gente. A espada jamais se apartará da tua casa. Presta atenção. Labachuri canta. Ô Jesus, obrigada, Jesus, por cada revelação que o Senhor dá. Quando você entende que a sua guerra é emocional, você consegue tratar. Quando você entende que as suas lutas internas são espirituais, você também precisa renunciar. Davi deixou um legado de morte para a família dele. Por isso que você vê todos os filhos de Davi com uma história difícil. Por quê? Porque foi um legado que ele deixou. Então, quando a Bíblia fala: a espada jamais se apartará da tua casa, suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Isso é uma herança. E tem lutas internas que nós passamos que deixaram para nós a morte, a mentira, a escassez, a dor. Davi deixou um derramamento de sangue sobre a descendência dele e os filhos deles vivem. Você imagine aquele filho que olha e quer matar, quer roubar, e ele está ali orando, o pai está buscando, e ele tem aquelas lutas internas dentro do coração dele. É porque houve um derramamento de sangue antes. Labachuri canta. Se você não entender que o que você passa, você vai ficar acomodada numa zona de conforto mentirosa e esperando Deus mudar a sua história. Nós precisamos entender o que é do corpo, o que é da alma, o que é do espírito. A Bíblia, quando manda a gente honrar pai e mãe, não é obedecer o que eles fazem. Se eles tiverem uma vida diante de Deus, a gente pode pegar conselho e obedecer, mas honrar é dar a ele, colocar ele no lugar que ele é devido. Você imagine a descendência de Davi, tendo que obedecer tudo que Davi faz. Se a Bíblia vai dizer que Davi tinha sobre a vida dele o sangue derramado de uma pessoa. Quando a Bíblia fala: a espada jamais se apartará da sua casa, está dizendo para você, sabe o quê? Davi, a morte te acompanha, você e sua descendência, porque você matou. Labachuri canta. Presta atenção, em nome de Jesus. Herança eu renuncio, eu não preciso carregar. É por isso que as pessoas estão doentes dentro da casa do papai. Por quê? Porque eu não sei o que é emocional e eu não sei o que é espiritual. E a gente fica colocando versículo em cima de versículo, mas para dentro da nossa vida ele não entra. Por quê? Porque a guerra interior, a luta, é maior do que as verdades que a gente está lendo. Nessa noite, em nome de Jesus, desperta tu que dormes. Nós precisamos entender e olhar a Bíblia como o Senhor deixou pra gente, não como a gente deseja. Quantas mulheres esperando um milagre, só que ela não precisa de um milagre, ela precisa de um posicionamento, e o posicionamento é você quem tem que fazer por você. Mulheres carentes, dependentes emocionalmente de pastor, de líderes, de célula, eles estão ali para te ajudar, mas eles não vão mudar a tua história, é você que precisa fazer alguma coisa por você. Todos nós precisamos de alguém, Deus nos dá, mas às vezes a nossa soberba faz com que a gente não olhe para aquilo ali, porque veio do jeito que eu queria, veio do jeito que eu não achei que seria. Eu desenhei um modelo, só que esse modelo foi desenhado na minha cabeça, não foi no modelo de Deus.
Quantas pessoas deixam de receber ajuda porque desenham um padrão e o padrão não vem dessa mesma forma? Eu quero, em nome de Jesus, lá, Bachuri canta. Eu sei que tem alguém aqui que está sendo muito impactado por essa palavra, porque o Espírito Santo está muito forte aqui ardendo. Ei, em nome de Jesus, se você é doente da alma, procura ajuda. Alguém que queime por Jesus para te ajudar. Não fique só orando, porque a oração ela é poderosa, mas a ação ela é muito poderosa também. Oração, você precisa orar e você precisa tomar uma decisão, um posicionamento. Quando você não se posiciona, você vai ficar igual um burrinho, olhando para baixo e triste. Um dia triste, um dia alegre, um dia triste. Deus não tem isso. A gente confunde versículos onde vai dizer que a gente vai passar por aflição, não viver em aflições. Viver em aflições é diferente de passar por as aflições. Deserto é transição. Todos nós um dia passaremos pelo deserto. Permanecer e morrer é uma decisão. Deserto é transição. Morrer é decisão. Conforme você vai lendo a Bíblia, você vai entendendo tantas verdades e você fala assim, meu Deus. E a gente acaba colocando as verdades de Deus dentro das nossas dores. Então vamos de novo entender o que é um posicionamento? Posicionamento é a decisão de fazer o que precisa ser feito. A partir de hoje eu entendi que eu estou vivendo uma luta interna. Eu preciso descobrir se ela é emocional, se ela é espiritual. Qual é a raiz dela? Essa raiz é uma raiz de herança? Essa raiz é uma raiz de herança emocional? Onde eu recebi as dores da minha mãe? Onde eu recebi uma infância ruim? Eu recebi que eu sou burra, que eu não vou dar em nada, que eu não vou chegar a lugar nenhum, sua prostituta, sua idiota. Foram palavras, porque os seus pensamentos são palavras, sensações que você recebeu na sua primeira infância. E ele vai crescendo e vai se tornando uma realidade de acordo com o que você dá para ela. Se você deu para sua mente o que você ouviu que é verdadeiro, você está vivendo essas lutas. E como é que eu sei que é espiritual? Você vai ter que pedir ao Senhor graça e misericórdia. E você vai eliminando, é como se você fosse a um médico. Você elimina o físico, o emocional e o espiritual. Você vai ter que mapear todas as suas áreas. Todo mundo vai no ginecologista uma vez por mês e faz um check-up. Uma vez por ano, perdão. Mas ninguém senta uma vez por ano, ou duas no mínimo, com pessoas que sabem falar e sabem entender sobre emoções para olhar para dentro do nosso coração. Porque a emoção é do diabo. Se a emoção é do diabo, quem criou foi Deus. Então há muitas ignorâncias no nosso meio que a gente começa a falar e a inventar o que não é verdade. Eu quero te pedir em nome de Jesus nessa noite. Desperta tu que dorme. Para de querer um colo do teu marido para que você possa mudar. Porque às vezes você está esperando algo que ele também está, porque você não conhece a história dele. Quantas mulheres estão tentando mudar o casamento para viver um dia de amanhã melhor? E nessa, ela adoece, o filho vai apodrecendo, porque ela pode até ter uma estrutura para buscar ajuda. Esse filho não tem, então esse filho vai morrendo aos poucos e ela vai adoecendo, vai paralisando. Muitas das vezes até perde a presença do Espírito Santo, porque ela se desvia por conta da dor. A dor não é o nosso lugar. Em nome de Jesus, se nessa noite você sente dor, se você foi ferida, se você não sabe de nada, você precisa aprender a identificar os seus padrões. Laba, Shuri, canto, obrigada Jesus. Todas as vezes que você quiser identificar algo, você precisa ir na raiz. Qual é a raiz? Qual é a sua história? Quem foi a sua avó? Quem foi o seu avô? Quem foi o seu pai? Quem foi a sua mãe? Ah, minha mãe é uma bênção, mas se ela matou, roubou, adulterou, prostituiu, abortou, esse legado de morte está sobre você. E se ele está sobre você, você precisa renunciar. Mãe, eu te amo, eu te honro. Mas você vai no secreto com alguém e vai falar, eu quero me desligar desse legado de morte, porque o que você não cura, repete no seu filho. O que você não cura, repete nos seus netos. E a gente fica esperando Deus fazer alguma coisa. Deus já fez por nós. É nós que precisamos nos posicionarmos nessa noite. Labachuri canta. Obrigada, Jesus. Está na hora da gente dar um basta. Na vergonha, na desonra, na mentira, na falta de posicionamento.
A gente está esperando chegar dia 31 para ir para o culto abençoado, mas a gente acorda dia 1º com as mesmas dores, com os mesmos problemas, com as mesmas derrotas. Por quê? Porque a gente não tomou um posicionamento. A única pessoa que pode mudar a sua história é você e mais ninguém. Se você for depender de alguém para mudar a sua história, você vai morrer como está. As pessoas podem te ajudar. Eu, dentro do processo terapêutico, eu dou a mão. Provavelmente para algumas que estão aqui, e ajudo você a sair desse lugar. Mas se você não se encorajar e falar, eu preciso fazer alguma coisa pela minha história. Quando a Bíblia diz, visitarei a iniquidade, pais aos filhos e filhos aos pais, não é mentira. Essa iniquidade, ela precisa ser identificada, ela precisa ser jogada fora, ela precisa ser confrontada, ela precisa ser como Daniel 9 nos ensina. Daniel 9 é uma oração intercessória, labachuricanta, onde você se coloca diante de Deus e fala, Senhor, perdoa pelas desgraças que o meu pai, que a minha mãe, que a minha avó, que o meu avô fez. Você não vai contar uma história para Deus, porque Deus já viu a vergonha, a derrota. Mas Deus precisa de um coração que interceda por ele. Por quem? Pelos pecados que ficaram para trás, como Daniel fez. Então você vai orar. Mas se você só vai ao culto, se você só lê a Bíblia, aquele trecho e não entende, você não volta e fala, Espírito Santo, eu preciso da tua presença, eu preciso do teu entendimento. Você, naquele mesmo, você vai desfalecendo. E você vai ficando naquele lugar, esperando a irmã do coque. Se a irmã do coque morre, até levantar outra, você vai ficar sem resposta. Você já parou para pensar que você é a única pessoa que pode mudar a sua história? Você é a única pessoa que pode cuidar muito bem, fazer carinho em você? Tem mulheres que estão solteiras, tem outras que se separaram, estão esperando casar para ser feliz. Tu nunca vai ser feliz, porque tu precisa ser feliz no Senhor. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso marido. Quando você entende que você coloca o Senhor no lugar certo, que você cuida das suas carências emocionais e espirituais, o Senhor te dá um marido para cumprir um propósito. Para que aí você entenda o que é a submissão. Submissão é uma missão juntos, que você consegue entender que ele tem uma missão e você vai acompanhá-lo. A sua é a mesma que a dele? Não. Se ele for pedreiro, você não precisa ir para a obra virar cimento com ele. Você precisa cumprir o seu papel ao lado dele. Então tem muitas palavras que estão totalmente cerradas, distorcidas, e você fica orando, jejuando, mas não se posiciona. Pense num posicionamento hoje diante do Pai. Labachuricanta e fala, Senhor, eu quero essas verdades a partir de agora. E diabo, a gente precisa fazer, todas as pessoas que eu atendo, eu falo, assista o filme Quarta Guerra, mas eu assisti, assiste o novo. E coloca em prática a autoridade que Deus te deu. Por que tem pessoas que expulsam demônios e o demônio não vai embora? Porque ela não tem uma vida de santidade. E a autoridade, ela vem com santidade. Quando o Senhor manda a gente jejuar para que aquelas caixas de demônio vá embora, é porque quando você jejua, você mata a tua carne podre. E quando você mata a tua carne podre, o Espírito Santo se apresenta sobre você, em você, e ele vai enchendo você e tirando de você. Isso é o Pentecoste dentro da gente. Labachuri canta. Quando Jesus chamou aqueles homens foram escolhidos por Jesus. Eles passaram tempo com Jesus. Eles foram tratados. Depois eles foram ensinados. Depois eles foram cheios. 3 processos, presta atenção. Quando você encontra Jesus, ele vai te salvar. Você vai caminhar com ele. Depois você vai ficar perto dele para aprender com ele e sobre ele. E você vai se tornando parecida com ele. E depois ele te enche. Quando ele te enche, você pode ir. Nessa noite, qual é o lugar que você parou? Porque tem um processo com você e Deus, para depois você vencer os processos do lado de fora. Tem pessoas que encontram com Jesus, Jesus encontram com elas e elas logo já vão fazer alguma coisa. Por quê? Porque elas são elétricas, porque a alma dela é agitada. Então isso não está certo.
Se você olhar o passo a passo, tem um passo a passo que Jesus deixa pra gente. Eu preciso ter tempo com Deus. Eu preciso esvaziar a minha alma. Depois eu preciso ser cheio do Espírito Santo, para que eu possa ir e dar fruto. Talvez você não tenha parado para pensar nesse processo que o Senhor deixa pra gente. Você já tinha parado para pensar que existe um processo a percorrer mesmo na caminhada com Ele? Às vezes você é ativada para ir para fora, às vezes você tem vontade de fazer alguma coisa, mas isso tudo está de acordo com o que você recebeu. Existem 3 tipos de pais. Tem um post aqui no Instagram que fala sobre paternidade. E esses tipos de pais, você precisa identificar qual foi o seu. Autoritário, mandão, omisso, pai equilibrado. Qual foi o seu tipo de pai? Porque aí você vai começar a identificar os seus padrões. Tem muita gente falando muita coisa, só que as pessoas não entendem o que estão falando, vai replicando o conhecimento que não vive. Se eu não vivo, eu não consigo transferir. O advogado ele pode ser excelente, se ele estudou muito, mas se ele não tem prática, como é que ele vai ajudar alguém? Ele tem que tornar aquilo uma prática. Acho que é Tiago que vai dizer que a gente precisa ter prática. Você precisa conhecer do Senhor. Eu conheço terapeutas, eu conheço pessoas que trabalham, que lidam com a alma, eu conheço psicólogos, que elas se formaram, mas não venceram os seus processos. Se você não abaixura e canta, se você não vence um processo, é igual o jogo de videogame, você não vai vencer a outra etapa, você vai voltar para dar conta da que você está parada. Senão você não avança. Então não adianta a gente rodar no fogo no domingo e cair na dor na segunda. A gente precisa, em nome de Jesus, sentar, ouvir essa live quantas vezes for necessária, mas entender quem eu sou, para onde eu preciso ir, qual é a dor que me paralisa, qual é a mentira que o diabo contou para mim. Talvez nem tenha sido o diabo, talvez tenha sido o seu pai e a sua mãe. Perdoa, mas segue, mas trata. O que você não trata, o seu filho repete. O que seu filho não trata, o seu neto repete. Então, quando você se posiciona, a pergunta que podem estar fazendo agora, mas se eu tratar, o meu filho já está errado, cuida da tua vida e teu filho vai cuidar da dele. Principalmente se ele for um adolescente, ele precisa entender as verdades que você está aprendendo. Se você parar e começar a continuar olhando para a culpa e para o erro, você não consegue dar conta do que você precisa fazer. Aí fica várias informações dentro da sua cabeça e você continua perdida. Então, em nome de Jesus, Laba, Shurikanto, obrigado, Espírito Santo, por esse encontro nessa noite. Qual é a dor? Qual é a luta interna que você passa? É um marido? Case com Jesus, para que depois Deus te dê um marido para cumprir o propósito. Aí você fala, Senhor, obrigada pelo tempo que eu estava só, mas a partir de hoje eu me caso com esse homem que o Senhor me deu. Qual é a luta interna que você está passando? São dores? Olha, Deus está tão claro nesse tempo que tem pessoas que chegam para o atendimento e já falam assim, Helena, eu tive um sonho com uma criança, a criança corria para lá, a criança ia para cá, eu abraçava a criança. Que criança é essa? Será que é meu filho? Não, minha irmã, é você que está doente. Já aconteceu em 3 encontros. As pessoas chegarem para mim e falam com esse sonho. Deus está trazendo tanta clareza que as mulheres já estão chegando com a sua carta aberta. Só que como elas não têm conhecimento emocional e discernimento espiritual, elas acham que é os filhos. Aí o que faz? Busca ajuda porque os filhos estão com dor. Deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. Os seus filhos têm dores que precisam ser tratadas, a qual você não se curou ainda. Tem jovens e adolescentes vivendo dores de pai e de mãe. Porque o que você não trata, o seu filho repete. Seja corajosa, diga para você mesma, eu preciso de ajuda. Ninguém chega a lugar nenhum sozinha. Você precisa entender que quando você não faz o que você precisa fazer, Deus não pode fazer por você. A gente está muito preocupada com o entretenimento gospel. A gente está muito preocupada com dar conta de coisas. A coisa mais importante que você precisa dar conta é de você. Ame o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Se você não tem amor próximo, como você abre uma célula para cuidar de gente, se você não cuida de você?
Se você não tem amor ao próximo, como você vai trabalhar cuidando do filho do outro se você não cuida do seu? Aí eu preciso trabalhar, mas você precisa, a partir de hoje, olhar para dentro. É nobre o trabalho. A mulher de Provérbios, ela é construída todo dia pelo Senhor. Mas ela é uma mulher que está aos pés do Senhor. Colocaram a mulher de Provérbios como a perfeita. Não, ela é uma mulher a qual uma mãe estava falando para um filho procurar uma mulher daquela. Mas eu tenho certeza que essa mulher, ela existe quando aquele homem, que é o cabeça, ele também existe. Cuidado com os pesos que estão colocando em você, porque você pode desfalecer. Muitas mulheres estão buscando um patamar tão alto que elas deixam de olhar para ela com carinho e buscar um coração curado e transformado. Nós vamos encerrar meia hora de encontro. E eu tenho certeza que esse encontro, ele pode mudar a sua história. Pegue um papel, pegue uma caneta e anote tudo que você entendeu aqui. Todas as vezes que você quiser mudar a sua história, olhe para a origem, olhe para a raiz e escreva quem foi minha mãe, quem foi meu pai, o que eles fizeram, o que eles deixaram de fazer. Chega de um ensino raso, medíocre. Nós estamos vivendo mentiras. O diabo muitas das vezes se apresenta para a gente rindo das desgraças que a gente acaba passando ou vivendo por conta de a gente não entender. Conhecereis a verdade te libertará. A verdade é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ele é uma extensão na ciência, na medicina, dentro da biologia. Só que a gente às vezes é tão medíocre que a gente coloca a palavra de Deus de acordo com o que eu quero viver, dentro das minhas dores, e não tem entendimento nenhum. Filipenses, quando vai dizer sobre encha a mente de vocês de coisas boas. Como que você pode encher a sua mente de coisa boa se a tua mente tem caminhos neurais, memórias que você viveu na infância e que você ainda não tratou? Se você não tratou, para com essa de falar que o Senhor vai tratar por você. Ele pode. Mas por que você tem que jogar uma responsabilidade para ele se ela é sua? Por que você não entende sobre um pouquinho só sobre a sua mente? Como que você quer dar conta de filhos na adolescência se você não sabe nem quem você foi na adolescência? Se você não sabe como o cérebro de uma criança funciona? Como é que você quer dar conta de um monte de coisa se você não aprende sobre nada? Você vai ao culto, você vai para um louvor, você ensaia, você faz tudo. Mas você não é uma essência a Cristo. Nessa noite, em nome de Jesus, lembra de onde você caiu? Ah, mas eu não me desviei, mas você caiu. Às vezes você pode ter caído dentro de você, no seu orgulho, na sua soberba, na sua prepotência, no seu eu, orando pelo outro. Mulheres que estão acabadas, orando pela mudança do marido. E o marido não está nem aí. Essa semana, no nosso encontro da nossa mentoria de mulheres viúvas de marido vivo, muitas mulheres que eram para estar lá, não entraram. Por quê? Tem vergonha de dizer que vive uma miséria. Vergonha é o diabo te envergonhar, não você pedir ajuda. Vergonha é você tentar manter um casamento de mentira. Um casamento que te desonra, que ele trata você como qualquer coisa. Vergonha é você viver numa vida de mentira. Quando você entende quem você é, para onde você precisa ir e o que você precisa fazer, você vai dar conta de você. E você vai começar a cuidar de você. A escassez moral, financeira, espiritual, isso sim é do diabo. Quando você diz que você não tem dinheiro para comprar uma calcinha, quando você diz que você não tem dinheiro para comprar, para viver nada, para ter dignidade, isso é uma vergonha. Agora tem mulheres que vivem isso. Agora tem mulheres que não, ela já tem condições financeiras, mas ela vive totalmente no mundo de ilusão. Ela vai e volta linda, mas ela não tem coragem de pedir ajuda, porque é vergonhoso. Eu sei que é vergonhoso. Tudo que eu falo, além de eu estudar, eu sou a primeira a ter vivido. É uma vergonha viver na miséria, é uma vergonha viver em lugares que a gente não consegue achar ninguém para cuidar do nosso coração, porque a gente tem vergonha. Tem mulheres que estão se deitando com homens que são amantes de si mesmo.
que são amantes de outras mulheres, que são amantes de homens, outro homem, você entende o que eu tô falando? E ela tá esperando Deus mudar. Ei, Deus não vai mudar se você não mudar, minha irmã. Tem mulheres que emagrecem, ficam lindas depois que largam o casamento. Sabe por quê? Porque ela descobriu que ela estava um jaburu depois que largou. Ou que ele largou, ou que ela largou. Por quê? Porque no casamento a cegueira era tão grande que ela só olhava para casa, para comida, para trabalho e para ele. E se acabou, é porque os dois tem problema ou um dos dois precisa de ajuda. Então não espere chegar ao fim de qualquer coisa para você cuidar de você, para você olhar para você com carinho, para você examinar a escritura do papai para a filha. Nós somos filha. Lá Bachuri canta. Aleluia, eu sou filha, sou a Vitória. Não é isso, não é sobre isso. É sobre você olhar e entender que você tem uma história, que Deus pode mudar a sua história. Mas você precisa querer, você precisa decidir, se posicionar. Tá na hora de você tomar uma decisão. Tá na hora de você fazer igual o filme de quarto de guerra. Coloca o diabo para correr, manda ele embora e muda a sua história. Um beijo no seu coração. Se você quiser fazer uma pergunta, pode fazer, que eu coloco aqui rápido. Na live é diferente. Dentro da nossa sala, quando eu faço encontros, a gente consegue falar, a gente consegue fazer perguntas. Então eu desejo do fundo do meu coração que 2026 seja o seu ano de romper. Mas ele não pode esperar 1º de 2026. Você pode começar ele agora. Você pode buscar ajuda agora. Você pode estudar agora. Esse ano eu fiz 3 formações. Você fez o que por você? O que você tem feito? Qual é a mentira que você está contando? As suas lutas internas, elas levam você para o sucesso ou para o fracasso. 80% do nosso sucesso depende de inteligência emocional. Se você não tem inteligência emocional, você nunca terá um sucesso. E todos nós precisamos de resultados. Então você precisa buscar pessoas que trabalhem com resultado para te ajudar. Helena, eu não sei. Busca alguém. Todos nós temos comportamentos e temperamentos diferentes. Quando você descobre quem é você, o seu perfil de identidade, você vai começar a olhar para você e falar: caramba, eu sou dominante, caramba, eu sou estável, caramba, analítico. Aí você fala: caramba, é muito bom. Só que todos os perfis têm pontos positivos e pontos de melhorias que precisam ser tratados. Qual é o seu perfil de identidade? Quem é você? Qual é a sua linguagem de amor? O que você gosta? O que você precisa melhorar? Qual é a linguagem do seu filho? Qual é a linguagem do seu esposo? Se você não conhece sobre pessoas, como você acha que o seu relacionamento vai dar certo? Ele não dá. Eu preciso entender um pouquinho de pessoas. Eu preciso entender sobre eu mesma. Então, em nome de Jesus, que neste dia você olhe para você com mais carinho e mais respeito. Desperta, tu que dorme. Um beijo no seu coração. A gente encerra essa live aqui. E todas as vezes que eu fizer uma convocação, seja no Instagram ou seja no Meet, na sala fechada, não fica de fora. Chama sua amiga e vem, porque tem muitas mulheres sendo alcançadas pelo conhecimento que Deus colocou na minha vida. E tem alguns que eu não vou te entregar aqui no Instagram. Eu vou te entregar nos nossos encontros, eu vou te entregar nas conferências. Então, esteja conosco. Um beijo no seu coração. Deus abençoe. Um beijo, meninas. Deus não transforma casamento. Eu tô cansada. Cheguei agora, eu trabalhei o dia inteiro. O que você tá fazendo? Não grita comigo. Deus transforma pessoas. E pessoas transformadas transformarão os seus casamentos. Eu quero te convidar para estar conosco em nossa mentoria Construa-se. Um lugar para mulheres que estão totalmente cansadas e sobrecarregadas em sua vida física, emocional e espiritual e em sua família, onde o casamento parece que só traz peso. Eu quero te ensinar a viver a vontade e a verdade de Deus em uma plenitude total, para que depois você possa ser a mãe e esposa que Deus sonhou para você. Junte-se a nós em nossa mentoria. Você nunca mais será a mesma.